Jesus. Que alegria poder estar com você aqui. Vocês, nossos irmãos, nossos queridos irmãos. Esse é o E obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque sem Ti nós nada somos e sem Ti nós nada podemos fazer. Esteja conosco nessa noite, Senhor. No nome santo de Jesus, assim nós clamamos e Te pedimos. Amém. O amor do Pai, o justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Se você conhece a letra dessa música, eu queria lhe convidar a cantar com mais vontade, com mais energia. Vamos lá? Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu canta. Impressionante é seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Isso a igreja vai cantar pela cruz. Pela cruz. Na palma. Isso me atraiu e eu Vocês estão muito tímidos, eu acho que vocês conseguem fazer melhor do que isso ainda. Pela cruz me chamou, vai. Cante com o seu coração. Cante como uma oração. Quebrantado por seu amor.
Gente, nós vamos cantar uma canção aqui que eu acho que eu me lembre, a gente nunca cantou. Que eu me lembre, né? Na próxima é você, viu, Hudson, que vai cantar. O Hudson está se preparando ali. E essa música diz que Deus preparou um caminho para cada um de nós. A nossa estrada com Cristo é um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Então, com Ele e por Ele nós passamos. Amém? Você está prestando atenção aqui, ó? Estamos no culto. Amém? Estamos prestando um culto. Veja bem, observe. Todos nós temos uma história. E é engraçado, às vezes a gente está aqui conversando nos corredores, a gente para tomar um açaí, uma pizza, antes de começar o culto, e a gente começa a ouvir as histórias das pessoas, né? Cada pessoa tem a sua particularidade, cada pessoa tem um momento em que se encontrou ou que vai se encontrar com Cristo. E esse momento foi o próprio Deus que preparou. Amém? Se você está aqui, se você chegou até aqui nessa noite, é porque Deus preparou esse momento para você. Para que você estivesse aqui com as pessoas que estão aqui. Amém? E aí essa música diz que nós temos um chamado. O que seria um chamado? Essa música diz que Deus nos chamou para participar com Ele do que Ele está fazendo no mundo. Deus está fazendo uma grande obra no mundo. E é um privilégio para nós assumir esse compromisso e aceitar esse chamado. Amém? Então, se você não conhece essa música, acho que pouca gente não deve conhecer, mas preste bastante atenção na letra dela, tá? Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou e envio. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou e envio. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, canta isso, jamais vou me calar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Canta! Eu tenho um chamado,
mais. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. Fazer nada para que isso pudesse acontecer, porque foi Cristo quem olhou para o nosso coração e encontrou alguns corações dispostos, mas todos nós éramos pecadores e Ele precisou fazer um sacrifício. Mas essa música que nós vamos cantar fala que nós nunca saberemos o preço que Ele pagou naquela cruz, para que eu e você hoje pudéssemos caminhar, para que você pudesse hoje viver aqui com a sua família em comunidade, para que você vivesse as maravilhas de Deus. É importante, talvez, relembrar nessa noite que Cristo está no início e está no fim. Nós não precisamos temer porque Ele já está no fim. Porque a Bíblia fala que o Cordeiro foi sacrificado desde a fundação do mundo, dos tempos. Então, se Deus já tinha um plano antes que eu e você nascêssemos, por que nós estamos andando angustiados? Porque estamos sofrendo perseguições? Porque as coisas não andam bem? Porque nossos sentimentos andam bagunçados? Deixa eu te dizer, Deus te trouxe aqui para que você possa relembrar. Assim como o profeta fala, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então, pense nessa noite que Cristo já fez tudo por você. E o que você tem que fazer é colocar diante dele um coração disposto a adorar, um coração disposto a viver em comunidade. Então vamos adorar o nome de Jesus. Amém? Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para
Queria convidar a igreja, quem puder ficar de pé, nesse momento que vamos fazer confissão. Mas antes da confissão, queria convidar vocês a fazermos uma oração. E fazermos uma oração muito difícil. Um dos ensinamentos mais difíceis que Jesus nos deixou. Orarmos por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos trataram mal, que nos fizeram mal. Tenho certeza que na caminhada de todos existe pelo menos um que perseguiu, que tratou mal, que foi injusto. Então, vamos fechar os olhos, vamos pensar nessa pessoa e pôr em prática um dos ensinamentos mais difíceis que Jesus nos deixa. Vamos mentalizar essa pessoa e orar pela vida dela, para que Deus abençoe. Senhor, te entrego a vida dessa pessoa, ó Pai. Te entrego a vida dela, Senhor, para que tua bênção, tua graça, Pai, recaia sobre ela, Senhor. Te peço, Senhor, para que essa pessoa, Senhor, conheça a Ti. Peço, Senhor, que essa pessoa venha a ouvir do Teu Evangelho, Senhor. Eu peço, Pai, para que essa pessoa possa se arrepender, Senhor. Pai, sinceramente, com meu coração, não estou pedindo, Senhor, para que haja um pedido formal de perdão. Não, Senhor. Eu estou pedindo para que a Tua graça alcance essa pessoa, Senhor. Que a Tua graça alcance essa pessoa que me perseguiu, que me maltratou, que me xingou, às vezes que me bateu, às vezes não me deu o afeto que eu precisava, o carinho, a palavra de consolo, Senhor. Seja com ele, Pai, abençoando sua vida, Senhor, trazendo perdão na vida dele, restauração, Senhor. Diante disso, Pai, também entrego o meu coração em Teu altar, Senhor. Queria pedir perdão, Senhor, pela minha vida. Pai, tantas vezes tentamos fazer o que é certo diante aos Teus olhos. Tantas vezes tentamos acertar, Pai, e fazemos errado. Como diz o apóstolo Paulo, o bem que eu queria fazer eu não faço, mas o mal que eu não deveria fazer, esse sim eu faço. Perdão, Senhor, por aquelas palavras duras que proferimos contra uma namorada, um marido, um pai, um filho, um amigo. Perdão, Pai, nossos sentimentos muitas vezes tão egoístas, Pai, que olhamos e desejamos ter o que não é nosso, em vez de nos regozijarmos, Senhor, pela bênção na vida do nosso irmão, Senhor. Perdoa, Pai, nossos olhos, tantas vezes perdidos, desejando coisas que não são nossas. Perdoa, Senhor, nossos pensamentos, muitas vezes além do que deveríamos, Pai. Perdoa nossos lábios, muitas vezes proferindo palavras impuras, amaldiçoando nossos irmãos, proferindo maldições na vida de quem amamos muitas vezes, no momento de raiva, de ira, Senhor. Diante disso, Pai, eu quero pedir de peito aberto, para esquecer aquilo que eu era, o velho homem, sujo, Senhor. Renova, limpa, lava, Senhor, reme esse que somos hoje, Senhor, tirando todas as impurezas, Pai. E dirige, Senhor, aquele que seremos, para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Aqui não pode ser um clube de crente. Aqui não pode ser um lugar que você vem para bater o ponto na sua semana e ficar com a consciência tranquila. Tudo que é feito aqui é feito para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O preço foi muito alto. O preço pago por você, para que a gente pudesse estar aqui hoje, celebrando a nossa salvação, o nosso Deus, que é vivo, que está vivo, que é presente aqui. Aqui não é um lugar para você assistir culto, querido. Aqui é um lugar para você prestar culto. Nós viemos aqui juntos, saímos das nossas casas, colocamos nossa melhor roupa, nosso melhor perfume, para cultuar a Deus, para entregar tudo. Não venha para aqui, não saia da sua casa se não for para isso. Não saia da sua casa só para assistir um showzinho gospel.
Não saia da sua casa para ouvir que você vai vencer e que tudo vai dar certo na sua vida, porque esse não é o objetivo desse lugar. O objetivo desse lugar aqui é adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, seja por meio das músicas, seja por meio da palavra, seja por meio da sua oferta, do seu dízimo, seja por meio do seu serviço, seja por meio do seu sorriso e do seu amor. Amém? Não saberei abre tua boca e canta. Não saberei quanto custou ver meus pecados e não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei custou ver meus para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és rei Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso vim para adorar-te. Aleluia. Aplauda o Senhor, como é bonito ver a igreja do Senhor cantando. E olha, a gente pensa nisso quando a gente, inclusive, pensa nos tons das músicas, né, Raul? A gente às vezes escolhe a gente cantar uma música que seja mais fácil. Por quê? Porque a gente quer ouvir vocês, né? Raí, ele é profissional, eu não sou, mas mesmo assim, como ele falou, você não veio ouvir um show. Então, cante conosco essa música, se chama Consagração, e fale para Deus o que você veio fazer aqui nessa noite, amém? Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra ti com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há.
de coral, agora nós vamos dizer: a honra, a glória, a força e o poder ao Rei, e o louvor. Diga o nome dele: Jesus. A honra, a glória, a força e o poder a ele, Jesus, e o louvor ao Rei. Jesus, seja entronizado, Deus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, com toda a força. A honra não é minha, a glória não é nossa, a força e o poder é somente dele, e o louvor ao Rei Jesus. Abram-se portais para que entre o Rei da Glória. Amém. Louvado seja Deus. Boa noite, igreja. Nosso técnico de som, o famoso pastor Rodrigo, não está aqui. Tivemos um probleminha aí no nosso áudio, mas não tem problemas. Deus é conosco. Senhor, unge os meus lábios para que eu possa falar palavras eternas para pessoas eternas. Amém. Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Não se acanhe, levante a mão caso tenha. Alguém que nos visita pela primeira vez? Ninguém se acuse. Realmente, quando eu passei, também acredito que não tem ninguém. Gente, a igreja tem que avançar. Então é sempre bom, é sempre gostoso nós recebermos pessoas novas. Hoje também na minha mensagem de hoje, estarei falando sobre isso. Sobre nosso papel na igreja. Então não deixe nunca de convidar alguém. Muitas vezes nós não convidamos por timidez ou por qualquer outro problema e não sabemos o quanto aquela pessoa precisa apenas de um convite para ouvir e receber a palavra de Deus. Antes de começar a mensagem, antes de ler nosso texto base, acredito que muitos já devem estar conhecendo, quem é do louvor, talvez quem é da mídia já conhece nosso pastor Rodrigo Silva, que não é arqueólogo. Ele é primo de Fausto Silva. Ele está nessa de se vira nos 30. De uma hora para outra ele vira e diz assim, vai, resolve, faz, muda. E foi assim essa semana. Tão pegos de surpresa quanto vocês, que provavelmente estavam esperando um pastor fortinho, na régua, né? Todo engomadinho, calça tira-cola aqui sem meia. E chega um pastor mais gordinho, barbudinho, diferente. E ele não está aqui ainda bem, porque tem suas vantagens. Eu já ouvi de mais de uma pessoa dizer o seguinte, você tem mais cara de pastor. E eu levei para o lado positivo, porque eu acredito que deve ter sido pela vontade de comer, pelo quanto eu como pelo físico. Mas eu levei pelo lado positivo e cheguei isso com bons olhos. Mas queria pedir a vocês que me amassem também nessa palavra, que eu espero trazer uma palavra que toque o coração de vocês.
Nós, quando vimos a um culto, eu ia falar, não foi combinado com o Raio, eu já ia dizer isso. Quando nós estamos vindo a um culto, nós devemos cultuar. Nós estamos vindo cultuar, é entregar. Infelizmente, muitas vezes, e ainda mais hoje no mercado do cristão, hoje no mercado da fé, as pessoas vão ao culto querer receber uma palavra, receber uma bênção, receber um milagre, e perde a essência da coisa. Nós viemos aqui entregar nosso tempo, nossos tesouros, nosso conhecimento, nossa adoração, nós louvamos. A consequência disso é recebermos uma palavra, um ensinamento, uma bênção, um milagre. Isso é a consequência. Não é o fator que deve nos trazer aqui, como o Raí falou, não foi combinado. Mas é exatamente isso. Se você vem aqui apenas buscar uma bênção, não faça isso. Não faça isso. Porque aqui nós viemos adorar ao único Rei, eterno e imortal. Amém? Vamos para o nosso texto base, para podermos começarmos nossa mensagem, que está lá em Mateus, capítulo 4, versículo 18 ao 22. E assim diz a palavra: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Amém, amém. Queria começar essa mensagem dizendo o seguinte: a proporção que as pessoas conhecerão de Jesus será a mesma que eu me dedico para imitá-lo. Então, é isso que vamos conhecer de Jesus, à medida que vamos imitar. Sermos cristãos é sermos imitadores de Cristo, sermos seguidores dele, tentarmos ser igual a ele. Quem conhece aqui The Chosen? Quem assiste? Vamos dar a pergunta, que conhecer muita gente que conhece. Quem assiste? Metade da igreja. Gente, primeiro conselho que eu posso dar para vocês: a gente gasta tanto tempo com Netflix, com futebol, com outros filmes. Assistam The Chosen. Se vocês estão aqui, eu acredito que vocês são cristãos. Pelo menos creem em Deus. É uma das melhores, estou nem ganhando merchan por isso, mas é uma das melhores séries que consegue retratar quem Cristo foi, como eram seus discípulos, e ele permite você conhecer um pouco da Bíblia. Dê aquele desconto da licença poética, sempre consulte a Bíblia, o que é verdade e o que não é. Mas ele permitiu, ele cumpre o papel dele muito bem. E ele nos permite entender melhor quem é André, quem é Simão, que virou Simão Pedro. E ele vai permitindo você conhecer o João Batista. E aqui nessa história, eu perguntei, porque quem assistiu, mesmo que não tenha lido a Bíblia, o importante é ler a Bíblia, é o mais importante, mas quem assistiu e não leu a Bíblia vai conseguir identificar muita coisa. Ali, André, o irmão de Pedro, ele já era seguidor de João Batista. Ele já seguia João Batista. E quando chegou Jesus, ele se tornou discípulo de Jesus. E foi André quem atraiu, de certa forma, Simão a conhecer Jesus e tornar Simão Pedro o seu discípulo. Lá no Evangelho de João, nós vamos ver que Jesus, ele muda o nome de Simão para Pedro. Também falaremos isso um pouco mais à frente. Mas ali ele estava já antecipando a função que Pedro exerceria no reino, a função que Pedro faria, que ele estaria ali. Lá, lendo Mateus, a partir do capítulo 4, vou ler bem rápido, capítulo 4, versículo 17, diz o seguinte: daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu os 2 irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, eu os farei pescadores de homens. E aqui o nosso banner de hoje, o tema de hoje: pescadores de homens. Vamos repetir comigo, fazer igual o Rodrigo, para depois ele assim, não fez, né? 1, 2, 3, pescadores de homens.
E aqui, efetivamente, eu quero começar isso. Vejam que Jesus ali, ao chamar eles, não muda a essência da sua profissão. Tanto André como Pedro, como Simão Pedro, eles eram pescadores de peixes. E Jesus chama ali para eles serem pescadores de homens. Mudou a essência do destino deles. Inundou a mente deles com um propósito muito maior. Nós devemos seguir, nós devemos viver pelo que Cristo morreu. Essa é a essência do cristão. Eu e você devemos viver pelo que Cristo morreu. Pessoas. Salvar pessoas. Há um entendimento equivocado dentro da igreja, inclusive na igreja contemporânea, que a nossa linha de chegada é nos convertermos a Cristo. Aceito a Jesus, encerrei. Vou frequentar meu cultozinho, vou marcar meu cheque lá na semana, como disse Raí, está resolvido. Se você entendeu assim, eu quero te ajudar a ter outra perspectiva. Você entendeu errado. O aceitar a Cristo, se converter, é o início da sua caminhada. Tal prova é que quando tem aquele diálogo famoso de Jesus com Nicodemos, Jesus fala a Nicodemos o quê? É preciso nascer de novo. Quando nós nascemos, nós temos uma vida inteira pela frente. Nós temos uma jornada inteira a trilhar. Então, quando cremos em Jesus, nós começamos uma jornada, não encerramos a nossa jornada. A chegada a Cristo não é o fim, muito pelo contrário, é o ponto de partida. É o ponto de partida para avançarmos. E essa mensagem, hoje está baseada, vai ser inteira baseada na vida de Pedro. Não foi intencional, que nosso pastor ama Pedro, e eu sou mais, como Raizão, prefiro o tal do João. Mas hoje será pautada na vida de Pedro, que é muito bom tirarmos o exemplo dele. Porque ele não só apenas viveu intensamente um processo de transformação pessoal, mas uma pessoa que foi essencial na expansão do reino de Deus. O que eu acabei de falar corrobora inclusive com o seguinte: imagina, se os 12 apóstolos, após se converterem, descida do Espírito Santo, crerem em Jesus, não fossem evangelizar, não partissem para o segundo plano, fosse, por exemplo, fosse apenas para o culto deles, com os discípulos ali de Jesus, e não espalhasse o evangelho, o que ia acontecer? Morreria ali no primeiro século depois de Cristo, o cristianismo nem passaria a existir, ali se encerraria, morreria ali. Então é necessário avançar, é necessário ir para frente. E ali também, falando de Pedro, fica claro nos evangelhos que Pedro ocupava uma posição diferenciada entre os 12 apóstolos. Ele, em alguns outros momentos, é tido como um dos 3 discípulos mais queridos de Deus, mais próximos, na verdade, mais chegados, juntamente com Tiago e João. Pedro foi uma coluna, uma rocha, no início da caminhada cristã, muito pelo seu amor, pela sua fé, pela sua predisposição em estar avançando e falando, o seu zelo pelo amor de Cristo. Pedro, ele salvou a igreja em seus dias iniciais e mais difíceis, quando foi possível, muito próximo à desintegração da igreja de Cristo. Em alguns momentos, ele também era tratado, ele era favorecido, como é o próprio momento que Jesus chama ele e diz que o nome dele não será mais Simão, será Pedro. Aí você vê que ele tinha uma intimidade com o Senhor, a ser tratado dessa forma. E a partir desse momento que ele é chamado de Pedro, ele não mais se intitula como Simão, ele aceita aquilo que Deus colocou na vida dele. Ele aceita o propósito de Deus na vida dele, e a partir dali ele não se intitula, ele não se chama mais de Pedro. Bem como Paulo, que era Saulo. A partir do momento que é reconhecido que Jesus, que é dado o nome para ele, você não será mais Saulo, será Paulo, você será a partir de hoje chamado de Saulo. E antes de entrar nos pontos de hoje, eu queria trazer uma outra coisa muito interessante, que não está especificamente nesse texto, está lá em Lucas. Mas quando você quer conhecer uma pessoa de verdade, a gente diz o quê? Você quer conhecer alguém de verdade? Dê o que ela mais deseja. Que seja dinheiro, que seja fama, que seja sucesso, que seja prosperidade, que seja poder, que seja um poder político, que seja um poder dentro de uma empresa, um cargo. É isso que se diz. Você quer conhecer a essência de uma pessoa, daquilo que ela mais deseja. E você conhecerá. Você vai ver o que vai sair dela. E ali, nesse texto não fala, mas se vocês forem lá em Lucas 5, de 1 a 11, vai dizer o seguinte: quando Jesus caminhava ali na margem do mar, Pedro já estava ali e não tinha pescado nada. E Jesus manda ele voltar para o mar e pescar.
E ele faz que provavelmente foi a melhor pesca da vida dele, que as redes se rompiam. Ou seja, Pedro naquele momento conseguiu uma coisa que para a vida dele era o tudo. A melhor pesca da vida dele, peixe que não tinha como ele arrastar. As redes estavam se rompendo. Deus deu tudo, porque muitas vezes é muito fácil a gente, quando não tem nada, abandonar o nada para fazer algo, para fazer alguma coisa. Muito difícil é quando você tem alguma coisa e abandonar essa coisa para seguir aquilo que você foi chamado. E aqui é interessante porque Deus é pedagógico. Ele dá a Pedro, Jesus é pedagógico, ele dá a Pedro o que ele mais precisava naquele momento. Uma pesca farta. Ele tinha tudo. E Pedro ali, ao invés de ficar feliz e rever aquilo, não. Ele se prostra ao pé de Jesus. E ele reconhece a autoridade de Jesus. E ao ser chamado, ele larga tudo. Ele larga e segue Jesus. Então a gente também tem que ser assim. A gente tem que entender o propósito que Deus tem nas nossas vidas. E saber que tudo que temos aqui provém dele. Não é nosso. Não é no nosso braço, não é na nossa força, não é na nossa vontade, não é no nosso querer. É dele. Mas aí, eu queria começar. São 5 pontos que eu queria trazer para vocês hoje. Que como discípulo de Cristo, cada um de nós, como discípulo de Cristo, viva para cumprir o propósito de Deus. Viva para cumprir o propósito de Deus. Lá em João 1,42 diz o seguinte: Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado de Cefas, que no aramaico é pedra, né? Que significa Pedro na nossa linguagem. Quando Pedro viu e reconheceu a autoridade de Jesus, ele largou tudo o que tinha para seguir Jesus. E quando Jesus viu a Pedro, Jesus deu a Pedro tudo o que ele tinha. E Jesus dá para mim e para você também. Nesse momento, Jesus olhou nos olhos de Pedro e declarou sobre a sua vida uma nova realidade. Até então, o nome de Pedro era Simão. E agora Jesus declara sobre ele Cefas, em aramaico, ou Petros, em grego, que significa pedra, como eu tinha dito. Simão, do hebraico, significa ouvir, obedecer, escutar. Naquela época, muito comum isso. Os nomes tinham uma representatividade. E agora, depois do encontro com Jesus, o seu nome não era mais sobre obedecer, mas a quem ele serviria. A sua vida seria alicerçada na rocha, na pedra angular, que é Jesus Cristo. E há uma confusão aqui, que eu gostaria de elucidar também. Muitas pessoas, ao ler essa passagem, no português não deixa claro, e entendem, fazem a interpretação que a igreja foi alicerçada sobre Pedro. Isso é uma confusão feita, uma confusão linguística, porque na verdade, quando Jesus fala, seu nome será Pedro, e sobre esta pedra, que é ele mesmo, Jesus, será edificada a minha igreja, e o mal não prevalecerá. Quando ele se refere a Pedro, ele usa a palavra Petros, que significa pedregulho. Isso é só para deixar claro que é importante sabermos, é importante conhecermos a palavra de Deus, até porque um dia alguém pode perguntar e falar para vocês. Quando nós estamos na caminhada, muitas pessoas perguntam. Então, a palavra Petros significa pedregulho, uma pedra menor. E quando eles falam, e sobre esta pedra, Jesus está falando dele mesmo. É Petra, que significa rocha. Então Pedro estará alicerçado sobre a pedra angular, que é Jesus. Olha o que Atos 4:11 diz. 4:11 diz: este é Jesus, a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular, a pedra da fundação. A vida de um discípulo de Cristo não é fundamentada em outra coisa, mas somente em Cristo. Não é em Pedro, não é em Paulo, não é em José, não é em Maria, não é em Bernadette, não é no pastor, não é no ministro do louvor, não é na mídia, não é no vizinho, não é no primo, não é na religiosidade, não é na religião. O discípulo de Cristo, ele é imitador de Cristo. Ele olha para Cristo e se torna imitador de Cristo. Por isso é muito importante saber de que fonte estamos bebendo. Se a igreja é cristocêntrica ou não. Se ela está pregando Cristo, Deus vivo ou não. Para saber por onde estamos andando. Lá em Mateus 7, 24 e 25 diz o seguinte: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa,
e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Simão, a partir daquele momento que ele se tornou Pedro, ele deixou de ser obediente, como dizia o nome dele, a religião. E conhecido como Pedro, ele passou a seguir a Cristo, a rocha firme. Ele não mais estava preso a uma estrutura religiosa arcaica e inútil. Se vocês observarem toda a Bíblia, as pessoas que Jesus que ele tratou com mais rigor, eram os fariseus, os religiosos, porque muito falavam, pouco conheciam. E a palavra propósito vem do termo hebraico derek, que significa caminho percorrido. E a nossa missão não é criar novos caminhos, inventar por onde andar. É seguir o caminho que Cristo abriu para nós. Sexta-feira, na hora de dormir, estava com minha esposa e ela me mostrou uma coisa que eu fiquei horrorizado, de certa forma, né? Para não dizer outra palavra. Ela me mostrou um vídeo de pessoas que agora se determinavam e se reconheciam, é fácil achar isso na internet, como ovelhas. E vivem como ovelhas. Bota um macacão branco, bota as orelhinhas, nem com a mão se coça, anda de quatro e se apresentam como veganos e dóceis. E eu vi um outro pastor falando e fui atrás para ver se isso não era um experimento social, como rodou recentemente o experimento social de uma mãe recusando dar um iPhone para a filha. E aparentemente, se alguém achar, vocês podem me informar, não é um experimento social. Simplesmente as pessoas querem se identificar como ovelha e dizem que são ovelha, pronto. E querem ser respeitadas, inclusive, perante a lei como tal. Cada vez mais na sociedade que a gente anda, as pessoas querem ser menos parecidas com Cristo, de onde somos formados, sua imagem e semelhança, e quer parecer com qualquer pessoa, com o seu artista preferido, com um ator, com uma ovelha, com uma cabra, com um jumento, mas não com Jesus. É interessante que o mundo está distorcendo a palavra de Deus. Outra coisa que me chamou muita atenção é que existiu ano passado, não sei se ainda está andando, uma corrente que estava querendo mudar a Bíblia. Isso já não é novidade, mas estava querendo mudar a Bíblia. Por quê? É um grupo de pessoas veganas. Primeiro, não tem problema nenhum em ser vegano, cada um faz a opção que quiser, isso é muito pessoal, a questão não é ser isso, é mudar a palavra de Deus. E queriam fazer uma Bíblia apenas para voltado para eles. A palavra de Deus diz, ai de quem mudar uma vírgula. Então a gente tem que ter muito cuidado de que fonte estamos bebendo. Vamos estar atentos. A palavra de Deus não muda. Quando Jesus é ressurreto, que os apóstolos estão lá no mar e olham, Jesus está à beira do mar com a fogueirinha e assando um peixe, não é um nabo. Então assim, é pessoal. Se você não quer comer doce na sua vida, se você não quer comer, não é um problema. O problema é querer mudar a palavra de Deus à nossa vontade, como já foi feito aí por vários grupos ideológicos. Não, vou mudar para se adequar à minha vontade. E não podemos fazer isso. Nosso segundo ponto, como discípulo de Cristo, decida experimentar de forma ousada o poder de Deus. Mateus 14, 28 e 29 diz o seguinte: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Em dado momento da história de Pedro, ele está lá no mar da Galileia com os outros apóstolos, surge uma tempestade, eles acreditam que vão naufragar, se desesperam, vê uma pessoa vindo ali, andando sobre as águas, eles se desesperam mais ainda, acreditando que é um fantasma. E Pedro, após confirmar que é Jesus, ele dá um passo de fé ao sobrenatural. Ele, se és tu, deixe-me ir ter contigo, deixe-me andar sobre as águas também, para falar com você. Pedro sente a segurança para poder dar o passo do sobrenatural. Vamos entender o seguinte, nem todo sobrenatural é para a sua vida. Mas se Jesus estiver lá, há um convite nele para que você desfrute do seu mover. Cada um tem seu chamado, cada um tem seu dom, cada um tem sua forma de sentir o Espírito Santo. A gente não pode estar aqui se comparando a outros. A gente não pode estar aqui querendo beber da mesma fonte, achando que vai ser a mesma coisa para todo mundo. Cada pessoa tem seu propósito com Deus, sua direção. Então vamos ser felizes e satisfeitos com aquilo que temos. Eu brinco muito com o Raí, inclusive. Hoje você foi pego para Cristo, meu. Com o Raí, que eu digo a ele que vou pro louvor. Eu acho lindo quem sabe tocar e acho lindo quem sabe cantar. Eu admiro muito.
Mas eu falo isso de forma de brincadeira, mas existem pessoas que querem e quer a todo custo. E muitas vezes o propósito de Deus não é aquele, mas quer, porque quer. Então assim, Deus dá um chamado, um dom, uma direção para cada um. E Ele vai trabalhar naquilo que tem para você. Não é o momento, mas eu já falei sobre o meu chamado para ser pastor. Que nunca eu achei, Léo Pacheco que está ali, ele sabe disso, eu nunca me considerei digno, muito menos que tivesse o perfil. E olha onde eu estou hoje. Não é mérito meu, Deus vai trabalhando e a gente vai melhorando aos poucos. Nós vamos caminhando. Então, seja feliz e fiel com Deus, com o que Deus separou para você. Trabalhe Ele. Cada minuto, cada dia, cada hora que você passa pensando no próximo, na inveja do próximo, é tempo que você perde de poder estar polindo o seu, melhorando o que Deus deu para você. Quando o discípulo de Deus, de Cristo, decide sair da dimensão natural, de maneira ousada, e procurar o sobrenatural, e aí é que está a grande chave. Nós temos que sair do nosso barco. Para você experimentar o sobrenatural de Deus, muitas vezes você tem que dar aquele passo a mais, que por convenções naturais você não daria. Você tem que ter a fé de ir além e ir aonde Jesus te falou, venha. Temos que ir. Muitas vezes o chão não estará pavimentado, mas temos que crer para poder chegar lá. Então, essa caminhada sobre as águas deixará de ser apenas uma experiência extraordinária, mas se tornará aquela caminhada em direção a Jesus, que todo cristão precisa ter. Terceiro ponto, como discípulo de Cristo, procure oportunidades para amadurecer a sua fé. Lá em João 3:8-9 nos diz o seguinte: disse Pedro, não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. E respondeu Simão Pedro, então Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Esse é o momento ali, já próximo à crucificação de Jesus, que antecede a Santa Ceia. E Jesus ali dá um ensinamento dos mais lindos de servir. E ele vai lavar os pés dos discípulos. E Pedro, com aquele jeitão dele, muito para frente, muito fala o que pensa, e avançado, ele diz que Jesus não vai lavar os pés dele. Para quem ainda não sabe ou não entende, lavar os pés era a função do servo, do menor servo, do mais humilhado, do escanteado. Era o pior de todos os afazeres da época. E ali Jesus pega o pano, se cinge com um pano, uma bacia e vai lavar o pé dos discípulos. Lava um, lava outro. Quando chega no Pedro, Pedro diz, não, o Senhor não lava meu pé não. E Jesus fala, você não terá comigo. E a questão aqui, a chave disso aqui, é que Jesus leva a uma dimensão, a dimensão de liderança que serve para uma outra dimensão espiritual. Ele leva a outro patamar. E Pedro decidiu aprender de forma profunda o ensino de Cristo. A vida de cristão só não dá certo para quem é superficial. Como cristãos, nós temos que entender que o superficial não nos serve mais. Muitas vezes vemos palavras ou estamos ouvindo coisas que têm a profundidade de um pires. Não sai do lugar. Então a gente tem que buscar mais fundo. Temos que avançar. E aquela história, não, vou falar de forma pessoal, eu não tenho problema nenhum com o famoso coach. Aquelas palavras coach. Muito pelo contrário, elas são boas. O que a gente tem que ter cuidado é não substituir o coach pela palavra de Deus. Temos que saber o propósito e a função do coach. Sabe por quê? Senão ele vira um bote furado no Titanic. Que nada mais é o seguinte. Ele gera uma expectativa para você de salvação, mas ele não salva. Ele vai afundar em algum momento. Ele te gera uma expectativa que terá o que fazer, mas quando você entrar na água em algum momento não tem mais. Então precisamos entender qual a função. Nós precisamos de profundidade. A superficialidade da palavra de Deus agride a minha e a sua identidade, porque nós fomos projetados para aprender de forma profunda os valores do reino. Precisamos de maturidade e intimidade com Deus. Lá em Hebreus 5:12 diz o seguinte: de fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. O autor de Hebreus chama atenção
para aqueles que já deveriam estar ensinando sobre alguns temas religiosos, mas que decidiram regredir e agora precisam novamente ser ensinados nas questões elementares da fé. Aqui a alusão de leite e alimento sólido é o seguinte: leite é para beber, é para quem está começando, é para quem está engatinhando. Aqueles que já conhecem, que já avançaram, é alimento sólido. E aí eu convido cada um de vocês a fazer uma reflexão correta de si mesmo, ajustada, um julgamento real sobre nós mesmos. Nem nos subestimando, colocando-nos abaixo do que sabemos, nem nos superestimando, achamos que sabemos ou somos melhores do que realmente somos. Romanos 12 fala muito bem sobre isso. Quem puder ler em casa. Há pessoas que querem o alimento sólido, mas ainda falta maturidade para tal. Precisa voltar ao leite, aos princípios básicos da fé, intimidade, voltar aos fundamentos. Tem gente que quer estar discutindo religião, mas não sabe dar um perdão. Tem pessoas que querem discutir, dizer que seu dom espiritual é X ou Y, mas não está preocupado com os frutos do Espírito. Está muito mais preocupado com o dom do que com o fruto. Aquilo que o Espírito vai dar para você, aquela maturidade que Ele te deu. Então precisamos saber. Em contrapartida, também temos pessoas que estão no leite, mas já deviam ter avançado e fica ali na zona de conforto, provando, para mostrar que a primeira lei de Newton funciona. Um corpo permanece em repouso até que alguém empurre. E já devia ter avançado, já conhece a palavra, mas fica lá, de boa, porque está na zona cômoda. Aqui para mim está tranquilo, não gera estresse, não tenho trabalho, não tenho o que fazer mais, tá bom. E não pode ser assim, de novo, vamos lembrar, se os apóstolos, quando receberam a palavra de Cristo sobre a salvação, ficasse entre eles, na hora da conversão ficasse ali, o cristianismo não existia, nós não estaríamos aqui. E o mundo estaria fadado ao colapso total. Então vamos entender isso. Não é interessante. Vamos lembrar, os dons espirituais não são mais importantes que os frutos. Os frutos vêm da intimidade que você tem com o Senhor. Quarto ponto, amplie seu nível de revelação sobre Jesus. Mateus 16, de 16 a 17, diz o seguinte: Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Intimidade é insubstituível. Você pode ler a Bíblia inteira, você pode decorar todos os versículos sem conhecer o autor, sem ter uma relação íntima com o Senhor Jesus. Porque a intimidade tem a ver com entrega e com desejo. Pedro declarou quem Jesus Cristo era, não apenas porque era discípulo e estava com ele no dia a dia, mas porque Pedro tinha intimidade. É triste quando vemos muitas vezes as pessoas dizendo e alegando: eu não rompo, a bênção não chega na minha vida, isso não acontece, mas tudo que ela consegue fazer é dar aqueles 5, 10 minutos do devocional diário que faz em casa quando faz. Isso não é intimidade. Quando nós temos um namorado, quando você está começando um namoro, você liga, você passa 1 hora lá naquele telefone ligado, você não passa mais do que 10 minutos para o Senhor Jesus. Não é intimidade. Um devocional diário não é intimidade. Intimidade dele é a palavra, é louvar, é adorar, é reconhecer que tudo é dele, é você gastar mais tempo com ele. Você não vai gerar intimidade achando que 5, 10 minutos é o suficiente. Não vai acontecer. E ainda hoje, Jesus pergunta a cada um de nós: e vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? O que Jesus é para cada um de nós? Intimidade tem muito a ver com rendição como discípulo. Nós temos que nos render a Ele. É um grau de entrega. E aí geramos intimidade, como digo, vira consequência. Gera um grau de intimidade, começamos a ouvir mais o Senhor, começamos a receber as bênçãos. A forma que Ele fala conosco se torna cada vez mais clara. E assim a bola vai girando. Mas não é como romper no sobrenatural só porque a gente quer. Não, li o devocional. Não, fui para o culto domingo, check. E resolver. Não vai acontecer. E o último ponto que eu queria trazer para vocês: como discípulo de Cristo, aprenda com os seus erros e volte-se para Jesus. Lucas 22, 61 e 62.
O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Pedro negou a Jesus 3 vezes. Jesus Cristo já tinha dito que ele ia negar. É importante sabermos que Jesus não tem problemas com o meu ou com o seu erro. Ele não tem problema com isso. Até porque ele já sabe antes de cometermos. Ele já sabe. Um discípulo de Cristo não é aquele que nunca caiu, mas é aquele que nunca desiste de levantar e seguir em direção a Cristo novamente. É aquele que se levanta e volta a Cristo. Pedro ali chorou amargamente, mas não era de remorso, era de arrependimento. 2 Coríntios 7:9. A tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso, mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Ou seja, o arrependimento, ele gera uma ação, uma atitude, você vai gerar algo em você, um arrependimento para você voltar atrás, para você pedir perdão. Normalmente a gente diz que o arrependimento gera lágrimas sinceras, do erro que cometemos, daquilo que falhamos. O remorso é meramente um sentimento, ele não envolve a ação, ele apenas é sentido, e ele te joga numa vala de culpa sem fim, e você se sente culpado, e culpado, e culpado, e aquilo vai virando uma bola de neve dentro de você, não gera nenhum tipo de mudança. Quando a cópia, que somos nós, está suja, desconfigurada, bagunçada, descaracterizada, ela precisa voltar ao seu estado original. Ela precisa sofrer o seu famoso hard reset. Você precisa reiniciar inteiro, porque o nosso modelo original é Jesus. Lembrem-se disso. Queria chamar já o louvor para ir se organizando aqui. Já estamos encerrando. Lá em Atos 4:13 diz o seguinte: vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eles eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Como os discípulos de Cristo, o nosso testemunho precisa carregar as evidências de quem somos. Precisa carregar a presença de Deus e mostrar que estamos enraizados nele. As pessoas, quando olham para mim, para você como cristão, precisam enxergar Cristo. O verdadeiro cristão, ele espelha Cristo e passa isso para frente. Ele transporta isso para frente, para outras pessoas. E é interessante que na Bíblia, como foi lido nesse versículo, como Pedro não consegue esconder as evidências de que ele teve um encontro com Jesus. As pessoas reconhecem quando Jesus chega na sua vida e começa a atuar. Como diz Santo Agostinho, pregue o tempo inteiro a palavra de Deus. Se necessário, fale. Então, a nossa vida deve representar aquilo que Deus representa para nós. É através da nossa vida, dos nossos atos, da nossa comunicação, sobre aquilo que vivemos. Porque uma pessoa pode até maquiar e dizer que tem um relacionamento com Jesus, mas a pessoa que realmente tem um relacionamento com Jesus não pode esconder. Ela não consegue esconder isso. E eu oro a Deus que cada um de vocês, que eu e você, possamos ser essa pessoa que Deus projetou. Que cada um de nós aceitemos aquele propósito que Ele tem nas nossas vidas. Que possamos ser o sal da terra, luz para o mundo, que tem precisado. Essa notícia, como eu disse, das ovelhas, ela me impactou muito. Porque cada vez mais estamos distantes do que Deus tem para nós. Cada vez mais você olha para o mundo e as pessoas não querem mais ser imagem e semelhança do Senhor. Querem ser imagem e semelhança de qualquer coisa, menos do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos louvar, que você possa baixar até a cabeça no seu lugar e pensar naquilo que você pode mudar, naquilo que você tem falho, naquilo que pode ser diferente na sua vida, para que Deus possa romper. Todas as pessoas que tiveram um encontro real com Jesus, todas as pessoas que tiveram um toque,
ouviram a voz dele, não volta a ser o mesmo. Não volta a ser o mesmo. E é por isso que um dos pecados que se fala na Bíblia, que é imperdoável, é a famosa apostatação da fé. Que é quando Deus fala conosco, nós comemos com Ele, ceiamos com Ele, conhecemos Sua palavra e abdicamos, não reconhecemos mais o Espírito Santo em nossas vidas. Deus abençoe. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu? E olha nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento fez ter perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo cego a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo cego a própria vida? Amém, amém. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus, né? Gente, estamos chegando. Pode acender as luzes, obrigado. No momento do ofertório, não tinha preparado nenhuma palavra, eu achei que o nosso pastor faria, e veio para mim de novo. E como falamos hoje de frutos do Espírito, o dar, a doação, o ofertar, é algo sobrenatural. Para quem crê na palavra de Deus, para quem crê nesse evangelho, vou mostrar de forma simples, isso pode ser aprofundado, mas vou mostrar de forma simples. Eu falei aqui sobre frutos do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo. Lá em 2 Coríntios 9, 7 diz o seguinte: cada um, todo mundo deve conhecer esse versículozinho decorado, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus ama a quem dá com alegria. Agora vamos lá em Gálatas, ver o que ele nos fala sobre os frutos do Espírito Santo. Frutos do Espírito Santo, foi o que eu falei. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, é logo o segundo que ele cita, alegria. Alegria. Então, nós quando ofertamos com alegria, é uma ação sobrenatural. Até que porque nós estamos ofertando para a casa do Senhor, tanto para o seu mantimento como para a evangelização, onde possamos estar alcançando novas vidas, onde possamos estar alcançando novas pessoas que precisam, que seja através de mídia, que seja através de equipamentos ou através de evangelização. Então estamos ofertando, que cada um não se sinta constrangido, nem se sinta
compelido a isso. Cada um que possa ofertar do seu coração aquilo que pode, com alegria. E se não for hoje o dia, não é nenhum problema, não há nenhum constrangimento nisso. Leva para casa essa dúvida, ora, para saber se você deve dar, se você deve ofertar, quanto deve ofertar, se você deve ser dizimista. Leva essa questão para casa e ora, entrega ao Senhor, leia Gálatas, leia ali Coríntios, e leve isso, que Deus, não tenham dúvidas que Deus falará ao seu coração. Nossas voluntárias estarão passando com a salva. Quem quiser pode fazer no Pix também, tem um envelope no bolsão à frente. Vamos louvar? Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para o proteger. Tem guardado desse jeito de desistir, porque vou seguir nos passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede não. Ele está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado desse jeito de desistir, porque vou seguir nos passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir, descansar nos braços de Jesus. Boa noite. Glória a Deus. Vamos estender as mãos para o altar e repetir as palavras do ofertório. Tudo vem de ti, Senhor, e daquilo que é teu nós te entregamos. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Já estava com saudade de vocês, por isso que eu vim aqui dar um oi. Hoje eu me tranquei ali com a criançada, foi uma diversão ali atrás, viu? E foi um tempo maravilhoso poder estar com os pequenos, até, ó, umas poletas, viu? Mas é bom demais estar com eles. E eu queria confessar para vocês, viu? É difícil. É difícil, viu? Mas deu tudo certo. Entre mortos e feridos, o pastor está aqui. E no próximo domingo eu vou estar aqui com vocês de novo, em nome de Jesus. Mas foi uma experiência riquíssima. E a gente precisa de mais pessoas para isso, né? Eu vi uma brecha, uma necessidade no voluntariado. E eu disse, eu preciso estar lá. Conhecer um pouco mais dessa realidade. A gente tem uma responsabilidade muito grande. Aquele ambiente lá é, de fato, o lugar de maior responsabilidade da nossa igreja, porque a gente está cuidando ali do bem mais precioso da vida de vocês. E cada um chega ali com sua particularidade, com sua energia, com a sua força, com seu agito, e a gente poder canalizar tudo isso à luz da palavra de Deus, poder animá-los e mostrar para eles o caminho. E hoje a gente falou sobre algo muito legal, porque a gente estava ensinando a eles sobre a importância da missão, de que todos nós somos missionários, e a gente tem aqueles que foram chamados para ser missionários em outros países, e nós estudamos sobre isso, falamos dos continentes, de quantos países existem no planeta, falamos de quantas cidades existem em Natal, no Rio Grande do Norte, quantos bairros existem em Natal,
de pessoas precisando conhecer Jesus, e eles hoje até o passaporte de missionário deles já prepararam lá. Eu tenho certeza que eles estão sendo preparados para glorificar o nome do Senhor, sair por essa cidade, sair por esse estado, sair por esse Brasil e sair pelas nações, glorificando a Deus. Então, não desistam de trazer seus pequenos para a igreja. É o melhor lugar para eles estarem. Mas mais do que isso, também pessoas aqui que se levantem decidindo participar desse ministério. A gente tem muitos ministérios aqui na igreja e a gente tem trabalhado muito forte o incentivo da cultura do servir. Porque não adianta de nada nós acharmos lindo esse slogan, né? Uma igreja família, se a gente não faz parte desse servir numa casa, né? Imagina aí, os homens sabem o que é isso, né? Basta passar um tempinho deitado, a mulher diz, venha me ajudar, né? Porque casa é lugar de serviço mesmo. Casa é lugar da gente pagar o preço, né? E família é assim, a gente se une para um bem maior, e todos nós aqui estamos unidos nesse foco, nessa missão, que é a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, que é impactar essa cidade, que é inspirar pessoas para o reino. Amém? Então, se Deus tocar no seu coração, se levanta aí na saída, fala com um dos nossos voluntários, me procura durante a semana, ou procura alguns dos nossos líderes, e vem fazer parte desses ministérios que a gente tem. Olha, tem fotografia, transmissão. Tem pessoas aqui que têm mais habilidade com parte de tecnologia, pode nos ajudar muito. Projeção, nos ajudar aqui com essas telas, e a gente está mudando essas telas aqui. Então, próxima semana, eu espero que já tenha novidade. Vocês vão amar aquilo que Deus vai fazer na nossa igreja, vai ficar ainda mais bela. Tem um acolhimento que a gente tem lá, o externo, tem o interno, né? Aí tem a área de estacionamento que a gente precisa colocar também pessoas lá para organizarem os carros, não só aqui na nossa parte interna, mas também na parte externa. Tem a parte de organização de culto, tem o louvor, então não falta espaço, né? Comunicação de mídias sociais também. Então tem espaço na igreja, então não olha para a sua idade, não olha para nada. Diz assim, eu quero servir, me arrumo um espaço, ou eu tenho uma habilidade naquilo, eu tenho um dom naquilo. Tem também a nossa livraria. Então não falta, tem o ministério de intercessão da nossa igreja. Você pode dizer, olha, meu chamado é ser um intercessor, uma intercessora. Você fala com a gente, você vai participar desse ministério lindo que a gente tem aqui, que é o que está nos dando base de sustentação para que a gente possa avançar, ok? Quero deixar alguns avisos para a gente finalizar. Meu pastor, me tire só uma dúvida. Diga duas. Esse colete que você está usando, ele era desse tamanho porque era de criança ou você escolheu o baby look mesmo? Só tinha esse. Ficou bonito, ficou legal. Ficou bonito? Ficou massa. Eu quero um desse também. Vou fazer um desse verde-limão pro louvor. No reino de Cristo, a gente não trabalha com a vaidade. É, isso mesmo, entendeu? Tá certo. Amém. Olha lá, só para falar para vocês, a gente lançou o nosso aplicativo, tá? Se você tem no seu celular Android, você entra lá no Google Play e digita lá Igreja da Trindade, você já consegue baixar o nosso aplicativo. Se você não tem ainda do iPhone, né, o iOS, né, você consegue baixar o aplicativo Eclesia. Tá? E a gente já está fazendo o cadastro, eu espero que mais uma semana, 2 no máximo, já esteja também funcionando direto para iPhone no nosso. Que você participa de tudo. E aí você que fez já o seu cadastro de membro da igreja ou de frequentador, você já tem acesso a uma plataforma a mais, onde você consegue se inscrever nos nossos ministérios e dar o seu check-in, participar, tem uma série de coisas legais. Aqueles que são ofertantes, dizimistas, conseguem fazer tudo pelo aplicativo e ainda deixar registrado para que você possa acompanhar, tá bom? Fazer todo um acompanhamento financeiro aqui junto à nossa igreja. Então tem muita coisa legal e a gente está 100% melhorando isso daí. Passa o próximo para mim, por favor. A nossa história está aberta lá fora, com livros maravilhosos. Cara, isso aqui é transformador. Aquele livro ali, O Poder para Mudar. Se você precisa de um livro que te inspire, te incentive, te impulsione para mudanças em qualquer área da sua vida. Sabe? Esse livro, apesar de ter sido escrito por um pastor, esse pastor, ele é um grande líder, incentivador, um cara que trabalha forte com liderança. Então, para você que é empresário, para você que é autônomo, para você que trabalha, para qualquer área, Poder para Mudar é um livraço. Eu falo isso daí. E esses livros aqui, tá, gente? A gente está passando para a igreja com o desconto que a gente recebe da editora.
Então, para você ter uma ideia, experiências com Deus, que aqui na nossa igreja ele custa R$50, no site ele é 77, fora o Sedex que você paga para ele chegar. Então, assim, a gente tem uma parceria com a editora, a gente pega o desconto da editora e a gente repassa, a gente tem uma intenção muito forte de que a nossa igreja ela possa crescer em conhecimento da palavra de Deus. Então, tudo aqui, todos esses livros, ele tem um sentido muito forte para todas as personalidades da igreja. Então, aquilo que você precisa crescer, por exemplo, eu quero crescer na minha vida espiritual, queimando no secreto, eu quero crescer em liderança, lidere com isso em mente, né? Eu tenho problema com essa questão de paternidade, tanto pessoal com seus pais, ou uma paternidade espiritual, paternidade bem resolvida, e tantos outros que a gente tem lá. Então, assim, não deixa de buscar conhecimento e crescer. A gente está fazendo isso com muito carinho para que a nossa igreja possa ser uma igreja cada vez mais forte. Essa é a nossa missão, preparar líderes cristãos maduros para que a gente possa impactar essa cidade e transformar vidas com o poder do Evangelho, tá bom? Mas não se esqueça, os livros são complementares, em primeiro lugar é a poderosa palavra de Deus. A gente vai ter no dia 27 de julho, tá? O nosso Happy Day. O Happy Day é um movimento da nossa igreja, que a gente tem o Happy Day Kids, das crianças, ele vai ser em outubro, para o Dia das Crianças, tá? A gente tem o Happy Day Jovem, o da nossa juventude, e a gente tem o Happy Day Family. São dias separados, eles acontecem aqui, eles têm ministração, louvor, para cada um, uma série de atividades para as suas idades. Então, o primeiro que a gente vai fazer esse ano é o Happy Day Juventude, dia 27 de julho. A gente já vai lançar as inscrições aí na próxima semana, e aí vocês já conseguem se inscrever, chamarem amigos, jovens, para estarem participando aqui com a gente na igreja. Passa o próximo aí, por favor. Olha aí, ó. Quem sabe o que é esse solzinho aí? A gente está iniciando já as divulgações de 2 a 4 de agosto. O nosso despertar já está se aproximando. Quem não fez, vai preparando o seu coração aí para viver esse tempo maravilhoso conosco. E quem já fez, a gente sempre tem espaço para ter você ao nosso lado e também convidando pessoas que você ama. Amém? Betão, você não escapa aí, viu? Vocês então vão estar com a gente aí vivendo esse tempo maravilhoso, tá bom? Passa o próximo, aí é contigo. Olha aí, ó. Reunião de jovens, não existe mais PG de jovens, agora é Grupo Jovem Trindade, beleza? A gente vai se reunir dia 29 de junho aqui nessa lateral aqui, ó. Que a gente não está usando, a gente vai tomar posse desse lugar, pastor. Vamos pichar as paredes, pintar o chão, soltar bomba aqui, o negócio vai ser pesado. Então, você está convidado, chame alguém, chame seu filho, parente, sobrinho, neto, chame para vir. Dia 29 de junho é sábado que vem, 3h30 da tarde, beleza? A rocha, pastor. Eu não tenho mais a idade de vocês, não. Segura. Luísa sabe, Tina sabe. Liz já aprendeu, Liz? Já aprendeu, né? Espera aí, calma. Tem ido para todo mundo. Vamos ficar de pé, igreja. Pastorzão, você quebrou tudo aqui. Glória a Deus. Quantos vão voltar para casa abençoados depois da ministração do meu pastor? Olha aí. Segura aí. Vamos receber a bênção, igreja. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Em reverência ao Senhor. Que o amor de Deus repouse sobre cada um. Que a graça de Deus sustente cada vida aqui presente. Que a paz do Senhor vos envolva e lhes fortaleça. E que o amor de Deus habite em vossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer o ID? Calma aí, deixa eu chamar. Calma aí, Aurora. Calma aí vocês. Aí, vamos fazer daquele jeito ensaiado lá. Tô dizendo Luiz já sabe, né, Luiz? Vem pra cá, Luiz. Também tem mais microfone aqui, não. Luiz e Tina sabe. Bota mais um aqui.